Revelado, a incrível transformação de uma avó que expôs a traição do marido e mudaram suas vidas. Era um dia comum na pequena vila de Minas Gerais, mas para Dona Olívia, tudo mudou em um abrir e fechar de olhos. Com seus 68 anos e um coração cheio de amor, ela sempre foi a rocha da família, admirada por todos. O aroma do pão fresco saindo do forno e o som das risadas de seus netos preenchiam sua casa. Mas na tarde ensolarada que marcou o fim do mundo ideal que havia construído com seu marido, seu Carlos, uma tempestade se formou dentro dela. Foi em uma conversa casual, entre murmúrios e sussurros, que a traição se revelou. O chão sob seus pés desabou. A lealdade que ela dedicou por décadas se desfez em frações de segundos, e lágrimas quentes começaram a escorregar pelo seu rosto enrugado. O que fazer agora? Como lidar com a dor não só da traição, mas também de um olhar de julgamento da sociedade que a rodeava? O peso da desilusão a fez se sentir menor, como se todas as suas ações, mesmo as mais altruístas, agora fossem questionadas. Mas, assim como as flores que brotam após uma tempestade, Dona Olívia decidiu que não se deixaria abater. Com um novo propósito pulsando dentro dela, começou a explorar talentos que o tempo adormeceu. Lembranças de momentos em família passaram a ser combustível. Com uma paixão reanimada pela culinária, ela decidiu transformar dor em inspiração. Ao longo da noite, sua cozinha se encheu de aromas deliciosos enquanto ela experimentava novas receitas, enquanto suas mãos, antes trêmulas, encontravam força ao amassar o pão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto isso, seus filhos, inicialmente atordoados e cheios de vergonha pela situação, se afastavam. Contudo, a coragem de Dona Olívia começou a brilhar mais do que a dor da traição. Eles observaram a transformação vibrante da mãe, que a cada dia estava mais forte e mais determinada. As visitas foram se tornando mais frequentes, na esperança de reencontrar aquela mulher que sempre souberam que existia dentro dela. E assim, o espírito familiar que sempre foi a base de suas vidas começou a se reavivar. O clímax de sua jornada aconteceu em um festival da comunidade, onde Dona Olívia decidiu expor suas criações. Com coragem, compartilhou sua história, revelando a traição que a fisgou. O silêncio na plateia era eletrizante e refletia a estupefação das pessoas ao perceberem que a mulher que sempre viram como avó e dona de casa agora se tornava uma voz potente, capaz de ecoar por toda a vila. Mas o coração de Dona Olívia ainda pulsava com um misto de medo e esperança. O que seu Carlos faria ao descobrir que sua traição havia sido exposta? Será que sua família aceitaria essa nova mulher que ela estava se tornando? A incerteza flutuava no ar, como uma nuvem prestes a se dissipar, deixando todos respirando fundo, ansiosos para saber o que viria a seguir. Dona Olívia acordou naquela manhã com um frio na barriga, algo que não sentia há tempos. Era o dia seguinte ao festival, e as emoções de ontem ainda dançavam dentro dela. As reações da comunidade, as palavras de apoio que ecoavam como música em seus ouvidos, trouxeram uma nova força. Mas, ao mesmo tempo, o medo a acompanhava como uma sombra. E se seu Carlos decidisse confrontá-la? Enquanto preparava o café, seus dedos tremiam com a expectativa. O cheiro do café fresco e do pão quentinho se espalhava pela casa, mas o aroma era diferente. Agora havia uma pitada de tensão. Seus netos, animados e despreocupados, correram até a cozinha, trazendo à vida a alegria que ela tanto amava. Mas por trás de seus sorrisos, havia uma luz que brilhava, mais forte que antes, refletindo a mudança que ela estava vivendo. Naquela tarde, enquanto os netos brincavam no quintal, Dona Olívia decidiu que era hora de fazer algo diferente. Sentou-se à mesa com um caderno em mãos, suas ideias fervilhando. Queria escrever um livro de receitas, mas não qualquer livro. Queria que nele estivesse sua história, suas lutas e a importância da superação. Era uma forma de libertar sua dor e, ao mesmo tempo, inspirar outras mulheres que talvez estivessem passando por situações semelhantes. Naquele momento, enquanto escrevia, Dona Olívia começou a lembrar de todas as mulheres extraordinárias da sua vida. Suas avós, suas mães, todas que enfrentaram desafios e ainda assim levantaram a cabeça. Ela queria ser uma delas. Cada receita que anotava tinha uma história, e cada história era uma parte de quem ela era. O dia passou rápido, e já estava escurecendo quando a campainha tocou. Seu coração disparou.
Era a vizinha, Dona Neide, acompanhada de outras 2 mulheres da vila. Elas trouxeram flores e uma cesta com alimentos, um gesto puro de apoio e solidariedade. Queremos te parabenizar, Olívia. O que você fez ontem foi incrível, exclamou Dona Neide. As palavras delas trouxeram um alívio profundo. Elas sentaram-se à mesa, contaram histórias, riram e saborosíssimas iguarias foram compartilhadas. Aquela interação, aquela troca de experiências, fez Dona Olívia perceber que ela não estava sozinha. O suporte da comunidade pulsava como um círculo protetor ao seu redor, e era reconfortante. Porém, no fundo de sua mente, um pensamento persistia. A vida dela estava mudando, mas e seu Carlos? Como ele reagiria ao ver que ela tomou as rédeas de sua própria história? O que ele faria ao saber que ela buscava não apenas viver, mas inspirar? Naquela noite, ao se deitar, Dona Olívia teve um sonho. Ela o via, sentado em um canto da sala, com uma expressão de arrependimento profundo. As emoções no sonho eram confusas, misturando dor com uma leve esperança. O que significava aquele sonho? Estaria seu Carlos se perguntando sobre o que havia deixado para trás? O dia seguinte se anunciava como um novo capítulo, mas a sombra da incerteza ainda a acompanhava. E a principal pergunta permaneceu ecoando em sua mente. Até onde ela iria em sua jornada de transformação? E quando a verdade sobre a traição iria finalmente confrontá-la? Naquela população pequena, um novo ciclo começava. As relações familiares, as amizades, principalmente, a vida de Dona Olívia estavam prestes a passar por um novo teste. E a cada passo que ela tomava, o caminho se mostrava mais intrincado e desafiador. O que efetivamente iria acontecer quando seus 2 mundos colidissem? O sol surgia suave pela janela da cozinha, iluminando o rosto de Dona Olívia enquanto ela preparava o café da manhã. O cheiro que antes trazia conforto agora era um lembrete de que algo estava prestes a mudar. O eco das risadas dos netos preenchia o ar, mas ela não conseguia se isolar do sentimento de expectativa, como se uma nuvem escura estivesse pairando sobre ela. Após o café, Dona Olívia sentou-se novamente com seu caderno. As páginas estavam se enchendo não apenas de receitas, mas de sentimentos. A cada palavra escrita, a cada história contada, ela sentia-se mais forte, mais leve. No entanto, a dúvida de como seu Carlos reagiria à sua transformação mantinha um peso no seu coração. E se ele não aceitasse? E se tudo piorasse? Pensou, mordendo o lápis. No final da manhã, um barulho na porta interrompeu seu foco. Ao abrir, encontrou Jorge, o filho mais velho. Ele estava inquieto, com os olhos borrados de preocupação. Mãe, preciso falar com você, disse ele, trazendo consigo um ar de urgência. Dona Olívia sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão importante a ponto de Jorge parecer tão abalado? Convidou-o a entrar, e ambos se sentaram à mesa que, por um momento, não parecia mais acolhedora. É sobre o pai. Jorge hesitou, olhando para baixo. Ele andou falando com algumas pessoas, falando sobre você, sobre o que aconteceu no festival. As coisas não ficaram boas, mãe. Algumas pessoas estão do lado dele. Aquelas palavras caíram como uma pedrada. Dona Olívia respirou fundo, tentando calar a tempestade dentro de si. A nova força que ela adquirira parecia balançar, ameaçando ceder. Jorge continuou, sua voz como um sussurro entrecortado. Ele não está bem. Eu não quero que você se machuque, mas tem algo que você precisa saber. Algumas pessoas que gostam de você estão mobilizando um apoio. Estão preocupadas que ele reaja de forma agressiva. Dona Olívia sentiu um nó se formar na garganta. As últimas palavras de Jorge explodiram em sua mente, fazendo-a querer se levantar e sacudir aquela dúvida. Você está dizendo que ele pode vir para cá? A voz dela tremia, mas havia uma determinação lá, escondida em meio ao medo. Não sei, mãe. É melhor você se preparar. Você não pode ignorar o que aconteceu, e não pode deixar que ele desmanche o que você começou. Silêncio. As palavras pairaram no ar pesado. Dona Olívia olhava nos olhos de seu filho, sentindo a responsabilidade de não deixá-lo se perder enquanto tentava se encontrar. Jorge, eu não vou deixar que ele me paralise mais. Eu já passei tempo demais refém do medo. Eu vou enfrentar isso, não por mim, mas por vocês, por nós. A expressão de Jorge misturava preocupação com admiração. Ele se levantou, se aproximou e abraçou a mãe. Era um abraço apertado que carregava a força dos dois, uma força renovada que agora percorria o sangue dela. Depois que Jorge saiu, Dona Olívia ficou sozinha, o silêncio a tentando pressionar. Ela olhou para o caderno à sua frente. O que ela deveria fazer? Escrever o futuro ou esperar que as coisas acontecessem?
Ao pegar a caneta, decidiu que não deixaria que o medo tomasse conta dela novamente. As lições que estava aprendendo valiam mais do que qualquer tempestade que estava por vir. Enquanto anulava as dúvidas em sua mente com palavras de coragem, uma sombra atravessou o quintal. Era seu Carlos, seu rosto carregando uma mistura de raiva e arrependimento. O coração de Dona Olívia acelerou. Era o momento? A chance de confrontar o passado? Com as mãos trêmulas e o caderno firme à sua frente, ela inalou profundamente. O confronto seria inevitável. Mas a pergunta que reverberava era: ela realmente estava pronta para o que viria a seguir? Dona Olívia sentiu o calor do sol em seu rosto, mas a luz parecia opaca diante da sombra do marido se aproximando. Seu coração pulsava em um ritmo frenético, quase como se estivesse ensaiando uma dança entre o medo e a coragem. Seu Carlos se aproximou, interrompendo a tranquilidade da casa, e o ar ficou denso. Olívia. Ele começou, com a voz mais suave do que ela esperava. Mas a suavidade não ocultava a tensão, como um fio prestes a se romper. Precisamos conversar. Ela se preparou, respirando fundo. Não seria uma conversa qualquer. Aquilo era um ponto de virada. A imagem do festival ainda ecoava em sua mente, um lembrete vívido de sua nova determinação. O que você quer, Carlos? Respondeu, firme, mas com um leve tremor na voz que não podia conter. Esperava que ele notasse, que percebesse o quanto a mulher à sua frente havia mudado. Ele hesitou, os olhos procurando algo em seu rosto que não encontrou. Um lampejo de arrependimento ou talvez apenas confusão. Eu ouvi que você está se envolvendo em algo diferente. O festival, as fotos, as redes sociais. As pessoas estão falando, e isso está me afetando. Dona Olívia não sabia se ria ou chorava. As pessoas estavam falando? É claro que estavam. Ela não havia apenas se exposto, mas revelado suas verdades, e agora ele queria reverter isso como se fosse uma bolha que estourou? Carlos, isso não é sobre você. É sobre mim, sobre nós, retrucou, a voz embargada de emoção. Eu não posso mais esconder quem sou, quem eu quero ser. O olhar dele se endureceu, e ela viu a raiva subindo em sua expressão. E o que vai fazer agora? Sair por aí com suas ideias malucas? Deixar a família em segundo plano? Você não pode simplesmente ignorar o que construímos juntos. A voz de Carlos carregava um peso que ela já não aceitava. Dona Olívia sentiu o estômago revirar, mas não era mais o medo que a dominava. Era uma mistura de raiva e libertação. Eu não quero mais viver a vida que você desenhou para mim. O tempo em que eu fiquei quieta, fazendo o que você queria, já passou. Essa mulher aqui apontou para si mesma, tem voz e tem desejo. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso. As palavras pareciam ter feito um corte profundo, e Dona Olívia percebeu que era exatamente isso que ela precisava. Romper as amarras de décadas. As pessoas da comunidade não vão aceitar isso. O que você está fazendo pode te custar tudo. Você não tem ideia, ele retrucou, com um leve tremor na voz, como se estivesse tentando controlar a situação. E você não entende que eu já perdi tudo ao ficar calada? Dona Olívia sentiu os olhos arderem, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de força. Eu não posso mais ter medo do que você ou os outros pensam. Eu estou pronta para o que vier. O silêncio criou uma barreira entre eles. A casa, antes um refúgio, agora parecia um campo de batalha. Olívia sabia que tinha que agir antes que o medo se infiltrasse novamente em seu coração. Era agora ou nunca. Mas então, para sua surpresa, Carlos se calou. Ela viu a luta interna dele. O marido que sempre tinha tudo sob controle agora estava perdido. Olívia, só me diga o que você quer. Se é sobre o que aconteceu no festival, como você se sentiu? Ele hesitou, a vulnerabilidade à vista. Eu quero entender. Oportunidade. Aquele era o momento certo para se abrir. Mas o que aconteceria após isso? Condições, expectativas, aceitação. Ela pesou as palavras, absorvendo a dúvida que agora também era dele. Estaria pronta para verdadeiramente abrir-se a um homem que ainda poderia não perceber suas transformações? Antes que pudesse responder, um barulho forte fez seus corações pararem. A porta da frente abriu-se novamente, e uma voz conhecida ecoou pela casa. Tia Olívia. Era Pedro, seu neto mais novo, energizado e despreocupado. Você não vai acreditar no que aconteceu na escola. Dona Olívia sentiu o peso da conversa se afastar momentaneamente, mas sabia que isso era apenas o começo. A tempestade ainda estava por vir, e a batalha interna dela ainda não tinha terminado.
O olhar que Carlos lhe lançou revelou que, apesar da interrupção, era hora de enfrentar os verdadeiros desafios que suas mudanças trariam. Mas antes, ela precisaria decidir se estava disposta a lutar pela verdade ou se deixaria que as coisas seguissem o fluxo de uma vida no passado que se recusa a morrer. Quando Pedro se aproximou, um novo dilema surgiu. Como equilibrar as novas expectativas de sua vida com o amor incondicional à sua família? E no fundo de seu ser, a pergunta persistia. Até onde ela iria para ser verdadeira consigo mesma sem perder aqueles que amava? Dona Olívia virou-se para Pedro, um sorriso nervoso se formando em seu rosto. O entusiasmo de seu neto era contagiante. Por um momento, ela se permitiu esquecer a tensão que pairava sobre a casa. Ele era uma lufada de ar fresco, uma centelha de esperança em meio ao nevoeiro da incerteza. O que foi, meu amor? O que aconteceu na escola? Perguntou, procurando focar naquele momento de alegria. Pedro saltou para a frente, os olhos brilhando como se ele tivesse uma grande revelação. A professora disse que vamos ter um concurso de talentos. E eu quero dançar. As palavras saíram como um jorro de entusiasmo. Dona Olívia riu, imaginando seu neto no palco, com sua energia contagiante. Mas logo uma sombra passou por seu coração. Tudo bem ele dançar, mas e se, depois, isso virasse um motivo para zombarias? Fez-se um silêncio breve enquanto ponderava sobre os riscos que seu próprio filho estava prestes a correr. Ah, meu anjo, dançar é uma coisa linda. Mas você realmente está preparado para isso? As outras crianças podem não ser tão bondosas, às vezes comentou Olívia, mais para si mesma do que para ele. Pedro franziu a testa, um pouco confuso. Não vou me importar com o que os outros vão dizer. Eu quero dançar, afirmou com firmeza, o sorriso resplandecente retornando ao seu rosto. Aquela declaração calou Dona Olívia. Nesse instante, aquela criança que batia os pés no chão e sonhava em dançar era também um reflexo de sua própria luta. Era exatamente isso que ela estava tentando fazer, não se preocupar mais com o que os outros pensavam. Um estalo de compreensão iluminou sua mente. Você está certo, Pedro. A dança é a liberdade, e devemos sempre lutar pelo que queremos, disse, encontrando coragem nas palavras do neto. Embora a conversa com Carlos ainda estivesse pendente, aquela troca inspirava. O desafio de expor suas próprias verdades agora parecia um pouco mais fácil. Olívia olhou para Carlos, que a observava em silêncio, absorvendo as palavras de Pedro. A vulnerabilidade dele não passava despercebida. Quer saber o que eu realmente quero, Carlos? Decidiu ela, sentindo a determinação crescendo dentro dela. Eu quero dançar também. Não só na vida, mas literalmente. Quero viver. País e cidades têm seus desafios, mas eu quero encará-los. E isso inclui mostrar para você que a vida que vivemos precisa ser mais do que a rotina que criamos. Carlos assemelhou-se a uma rocha, mas a frieza em sua expressão começou a derreter conforme ele escutava as palavras dela. Então, vamos juntos ao concurso? Ao menos podemos nos apoiar, mesmo que a gente não saiba como as coisas vão ser, sugeriu Pedro, sem perceber a profundidade do que estava fazendo. Ele apenas queria passar tempo com os dois, comprar paz. O que você acha, Carlos? Podemos ser um time? Olívia perguntou, seu olhar buscando um sinal de concordância. Ele respirou fundo, e por um breve instante, a tensão pareceu diminuir um pouco. Sempre fui seu fã, Olívia, ele começou, a voz tremendo com a sinceridade que começava a emergir. Sempre acreditei no seu potencial. Talvez eu devesse deixar você brilhar um pouco mais. O sorriso de Olívia brotou. Ela sentiu o peso nas costas a aliviando, mesmo que fosse uma leve abertura no coração dele. Mas a batalha interna ainda não havia acabado. A mudança exigiria mais do que palavras. Era preciso coragem para executar danças que não seriam apenas apoiadas em pequenas apresentações, mas nas surpresas da vida. Então, Pedro, cheio de entusiasmo, puxou-os para mais perto da sala de estar. Vamos ensaiar juntos. Eu vou ensinar vocês as coreografias. Um pequeno riso ecoou pela casa, mas Dona Olívia sabia que o real ensaio estaria acontecendo em seus corações. A dança da verdade, a luta da autoestima, a harmonia familiar. Mas e se, no meio disso tudo, ela se encontrasse com mais segredos? Era hora de desbravar esse novo mundo, mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. Carlos estaria disposto a acompanhar a mudança, a transformar a relação deles da mesma forma que ela estava mudando? E se as verdadeiras armadilhas estivessem ainda por vir, escondidas nas sombras das escolhas que ambos teriam que fazer? O dia seguinte começou ensolarado, como se o próprio céu quisesse celebrar as pequenas mudanças que aconteciam no coração daquelas três almas.
Olívia serviu o café da manhã com um sorriso que dançava em seus lábios. Pedro falava animadamente sobre os passos de dança, enquanto Carlos, um pouco mais relaxado que antes, escutava atento. Era como se, finalmente, uma nova energia estivesse permeando a casa. E se, em vez de som na dança, a gente colocar uma música de verdade? Sugeriu Pedro, os olhos brilhando de expectativa. Ótima ideia! Respondeu Carlos, sem pensar muito. Acreditar é o primeiro passo, pensou Olívia, observando o marido, uma doçura neles que não via há tempos. Durante o café, um som familiar ecoou pela janela. Um grupo de crianças brincava na rua, e risadas altas e soltas pareciam fazer parte da dança que começava a se desenhar na vida de cada um. Vamos ensaiar logo depois do café? Perguntou Pedro, quase não contém a excitação. O que acha, Carlos? Indagou Olívia, seu olhar ansioso se voltando para ele. Era hora de sair da zona de conforto. Carlos, hesitante, assentiu. Sim, podemos fazer isso. As palavras saíram como um sopro de novidade. Olívia percebeu que Carlos talvez estivesse se permitindo, aos poucos, abrir as portas para novos começos. Depois da refeição, todos se acomodaram na sala, um espaço que agora parecia voar de expectativa. Qual música você quer, Pedro? Perguntou Carlos, erguendo as sobrancelhas e tentando imitar a animação do neto. Coloca Dançando na Chuva. É perfeita. Pedro pulou de entusiasmo enquanto Carlos ia atrás do celular. A música começou, e a sala rapidamente se encheu de sons vibrantes. Pedro começou a dançar, os passos pequenos mas firmes, e Olívia, mesmo com um pouco de insegurança, decidiu se juntar a ele. Carlos observava, um sorriso involuntário brotando em seu rosto, como se a dança estivesse arremessando uma linha entre eles, um fio tênue de reconexão. Naquele momento, um novo sentimento começou a surgir em Olívia. Era como se cada passo que a música inspirava a dar estivesse afastando velhos fantasmas. A dança não era só sobre se expor aos olhares alheios, mas sim, sobre se permitir viver, a cada movimento, a cada batida. Mas então, no meio do ensaio, um barulho na porta chamou a atenção deles. A mãe de uma das crianças da vizinhança estava ali, com uma expressão confusa. Oi, Olívia. Que maravilhoso ver você e Pedro dançando. É o que o mundo precisa. Olívia sentiu que parecia ser uma espécie de coragem sendo injetada nas veias. Mas, ao mesmo tempo, a insegurança voltou a rondar. E se a mulher contasse a outras mães? E se, em vez de apoio, encontrasse críticas? Vou ver se o Pedro já terminou de ensaiar com o avô, ela disse, tentando transmitir segurança na sua voz. A mulher sorriu e se afastou, mas Olívia percebeu que o eco das palavras dela ainda flutuava no ar. O que era apoio para uma era desapontamento para outra. Pedro se aproximou, percebendo que a avó e o avô estavam parecendo um pouco tensos. O que foi? Estão nervosos? Olívia abriu a boca para responder, mas sentiu um nó na garganta. A verdade sobre seus medos estava subindo à tona, disposta a se revelar. Agora ela tinha a chance de ser autêntica. Mas poderia Carlos aguentar isso? Não devemos nos preocupar com o que vão pensar, certo? Pedro disse, com uma confiança que vinha da inocência. E ele estava certo. Olívia então decidiu, vamos dançar novamente, família. Enquanto a música começava a tocar novamente, um sentimento de liberdade envolveu. Mas em meio à celebração, uma dúvida pairava no seu coração, como um novo sussurro. Será que, ao revelar seus medos e verdades, ela conseguiria realmente unir as partes fragmentadas de sua família? A dança estava só começando, mas as perguntas em sua mente prometiam reviravoltas inesperadas. A música encheu a sala com uma leveza que parecia desafiar qualquer sombra de dúvida. Olívia, sentindo o ritmo pulsar dentro de si, decidiu dar um passo à frente. Antes mesmo que pudesse refletir muito, ela começou a dançar. Os movimentos eram hesitantes, mas a alegria de estar ali, junto de Carlos e Pedro, superava qualquer hesitação. Carlos fez o mesmo, saindo do seu canto. Ele se juntou ao neto, e logo, a sala estava cheia de gargalhadas. Olívia sorriu, assistindo a cena como se fosse um filme, um momento em que tudo parecia se encaixar. Quando Pedro girou e puxou a mão do avô, Carlos não hesitou. Sua risada, solta e genuína, ecoou pela casa, como se as paredes absorvessem a felicidade. O trio se permitiu viver aquele momento. Cada passo da dança se transformava em uma celebração da vida, um lembrete de que ainda havia tempo para se redescobrir. Olívia sentia o peito dilatar a cada movimento, um respiro profundo que trazia à tona lembranças de dias antigos, tempos em que a leveza estava presente em sua vida.
No entanto, no fundo, uma angústia persistia. A ousadia de dançar era, na verdade, um reflexo de sua luta interna. A verdade estava ocultada sob camadas de medo e insegurança. E se a frase rondava sua mente como um alerta? E se Carlos não conseguisse aceitar quando soubesse? E se isso o separasse? As incertezas se aglomeravam, e, mesmo enquanto dançava, seu coração pesava. Olívia, vem aqui! Gritou Pedro, quebrando os pensamentos que a consumiam. Ele batia palmas e exibia um brilho nos olhos, contagiando todos ao seu redor com o entusiasmo que mais parecia dançar. A avó, com um sorriso nervoso, se juntou ao neto. Era impossível não sentir alegria ao ver aquela criança tão pura e cheia de amor. E ali, na sala, enquanto rodopiava, sentiu que a dança também era uma forma de se libertar dos medos. Mas a preocupação insistia em não deixá-la. Um som mais forte na porta distraiu. Um grupo de vizinhos se juntava à sala, atraído pelos sons alegres. Olívia congelou por um instante. Seu espaço íntimo, aquele canto que parecia um refúgio, agora se tornava um palco. Olha só! Que animação! Comentou uma vizinha com um sorriso largo. Enquanto as crianças se juntavam a Pedro, elas começaram a dançar ao seu redor. Olívia sentiu seu coração acelerar. O que as pessoas iriam pensar? As memórias de críticas e olhares de reprovação tomaram forma em sua mente. Contudo, um grito de Pedro a puxou para a realidade. Vem, vovó! Vamos dançar mais alto. E então, como se estivesse se desconectando das preocupações, Olívia respirou fundo e se lançou na dança. Ela não precisava se importar com o que pensavam. Era um momento de liberdade, um espaço seguro onde poderia expressar seus sentimentos. E por mais que insegurança rodeasse, a força do amor familiar estava ali, pulsando como bateria de um coração vibrante. Ao final da música, um silêncio momentâneo tomou conta. Olívia, ofegante, olhou ao redor e viu sorrisos alegres, rostos iluminados. Pedro, com os braços abertos, a convidou para um abraço coletivo. Ela não hesitou em se unir a ele e a Carlos. Era um momento de unidade, um símbolo do que eles podiam construir juntos. Mas, à medida que o calor do abraço envolvia os três, Olívia sentiu um aperto no estômago. O que aconteceria quando a verdade, que agora consumia por dentro, finalmente emergisse? Ela precisava daquele momento de felicidade, mas a pressão por revelar seus sentimentos crescia a cada segundo. Ao mesmo tempo, um pensamento penetrante ecoou em sua mente. A dança tinha funcionado como um portal de libertação, mas agora o que se seguia poderia ser uma série de desafios. Quando seria o momento certo de falar? Seria na próxima dança? As perguntas ficaram penduradas no ar, e mesmo rodeada de amor e sorrisos, Olívia percebeu que sua jornada estava apenas começando. Ela sabia que o próximo passo, uma revelação sincera, poderia mudar tudo. Mas estaria pronta para isso? A música ainda ecoava na sala quando Olívia teve a sensação de que seu mundo estava prestes a mudar. A energia vibrante da dança agora parecia mais intensa, quase como se estivesse sussurrando a ela o que fazer. Mas as inseguranças voltaram, como sombras em um dia ensolarado, e a dúvida acompanhava, cada vez mais insistente. As risadas das crianças preenchiam o espaço, mas Olívia estava perdida em seus pensamentos, se perguntando se aquele era mesmo o momento. Carlos, do outro lado, parecia tão feliz, e o brilho nos olhos dele a fazia querer proteger aquele pedaço de alegria. Mas a pressão por dentro a empurrava em direção à verdade, como um barco deriva. Pedro, percebendo que a avó estava distante, puxou-a novamente para dançar. Seus pequenos pés saltitavam com uma energia inata. Vovó, olha como estou dançando! Ele exclamou, dando piruetas e rindo, a inocência daquela criança iluminando a sala. Olívia sorriu para ele, mas um aperto no coração a forçou a desviar o olhar, procurando em Carlos um sinal. O avô observava o neto com orgulho, e ao se encontrar com o olhar da esposa, uma pergunta silenciosa pairou entre eles. O que ela não dizia? O que queria esconder? Enquanto a música mudava, e as vozes se misturavam em alegria, uma vizinha se aproximou, elogiando a dança da família. Vocês estão incríveis! Essa energia é contagiante, disse. As palavras a envolviam como um cobertor quente, mas, ao mesmo tempo, era um lembrete do que estava por vir. A festa continuou com mais vizinhos chegando, trazendo petiscos e risadas. Olívia se esforçou para se juntar à atmosfera descontraída, mas a sombra da sua verdade parecia maior do que qualquer alegria momentânea. Carlos a puxou ao seu lado, e com um sorriso, disse, você está linda dançando, meu amor. A sinceridade em sua voz a fez sentir um misto de felicidade e dor. Todo o trabalho que tinha feito para construir uma vida ao lado dele estava sendo testado naquele momento. Como iria contar?
O que seria mais difícil, a revelação ou ver a decepção nos olhos dele? A insegurança retornou, insistente como um ladrão na escuridão. Pediu a si mesma que aguardasse. Apenas mais um pouco, pensou. Mas a festa estava crescendo em intensidade, e apesar da luta interna, um pequeno desejo de liberdade começou a emergir. Quando as pessoas começaram a dançar em duplas, Olivia notou que Carlos estava ainda mais próximo. O jeito como ele a olhava agora era como se ele soubesse que algo estava pesado em seu coração. Ela hesitou, mas a tamanho amor que ele emanava não deixava espaço para indecisão. Ela decidiu fazer uma pausa, indo até o balcão para pegar um copo de água. Seu coração batia com força, e a visão embaçada da festa ali embaixo fazia questionamentos se misturarem com assombro. O que aconteceria se ela contasse tudo agora? Pedro a seguiu, ainda animado. Vovó, vamos dançar mais. Sua voz era tão inocente e cheia de alegria. Olivia olhou para ele, sentindo como se cada palavra o tivesse levado a isso. Afinal, o amor dele estava ali, puro e sem mágoas. Só um minuto, querido, ela respondeu, e a verdade que se debatia dentro dela parecia ganhar vida. Naturalmente, Pedro não percebeu o peso que a avó carregava. Ele a puxava com desligada, devagarinho, e Olivia, sentindo a gravidade da situação, sabia que precisava escolher uma direção. Neste instante, Pedro parou, olhando firme nos olhos da avó. Vovó, se você estiver triste, pode me contar. Às vezes, é bom dividir. A frase dele, tão simples, a fez refletir profundamente. Seu pequeno estava certo. Os olhos de Pedro a convidavam a desabafar, e com isso, Olivia percebeu que o momento de verdade logo chegaria. E, mais do que nunca, ela precisava se preparar para o que vinha. Empurrada pelo amor de família e pela força da dança, ela respirou fundo e sentiu um misto de determinação e medo. A dança da vida levava para frente, mas sua coragem precisava emergir também. A revelação estava à espreita, e ela sabia que não poderia se esconder por muito mais tempo. Quando a música começou a tocar novamente, Olivia se viu cercada por aqueles que amava. Era agora ou nunca. E enquanto Carlos dançava, com um sorriso esperançoso, ela teve certeza de que seus próximos passos seriam um marco de uma nova história. Em meio ao ritmo pulsante, a pergunta se formou em sua mente. Seria possível que a verdade, quando revelada, também trouxesse uma nova chance? O coração de Olivia pulsava forte, uma batida acelerada como se a música fosse sua própria alma clamando por liberdade. Enquanto observava Carlos dançar, a expectativa se misturava à ansiedade. Como seria o olhar dele ao saber que a base da vida que construíram juntos poderia estar prestes a desmoronar? A dúvida envolvia como uma névoa densa, mas havia algo mais ali, uma chama de esperança que parecia brilhar em meio às incertezas. Ela respirou fundo, pegando coragem no sorriso de Pedro, que ainda dançava sem preocupações. O brilho de seus olhos refletia a inocência de uma criança que não entendia a gravidade da situação, mas que a inspirava a seguir em frente. Seria possível encontrar força na fragilidade? O amor incondicional daquele pequeno poderia sustentá-la na hora da verdade. Olivia decidiu voltar para a pista, onde a música parecia convidá-la a participar. Carlos a aguardava, um brilho quente nos olhos, e quando seus olhares se cruzaram, uma onda de sentimentos a inundou. Como poderia contar a ele? Estava prestes a abrir uma porta para a dor, mas também para a transformação. Uma dança, uma revelação. O ritmo acelerado a puxava, e com ele, a coragem começava a aparecer. Vamos dançar, ela disse, forçando um sorriso que era mais um reflexo de sua luta interna. Carlos a puxou com suavidade, e juntos, seus corpos balançaram em um compasso que parecia estar em sintonia. A conexão era intensa, e naquele momento, a vida pareceu mais fácil. No entanto, à medida que dançavam, a música teve uma mudança de tom. As risadas estavam agora cobertas de uma tensão que só Olivia podia sentir. Era como se os outros, distraídos com o ritmo e a alegria, não percebessem a tempestade prestes a eclodir. Mas a verdade não poderia mais ser guardada. Era hora de compartilhar seu fardo, de dividir sua dor. Carlos, ela começou, a voz tremendo, uma brisa suave que precede a tempestade. Ele parou, olhou para ela com aquela expressão confiável, que a fez querer se retrair. Mas não havia mais volta. O que acontece, meu amor? A preocupação dele era palpável. Olivia olhou para Pedro, que girava como se o mundo fosse só alegria. Um impulso de proteger aquela felicidade dominou, mas ela sabia que não poderia deixar aquela mentira continuar. Para que um amor fosse verdadeiro, era preciso honestidade, mesmo que rompessem seu mundo em pedaços. Eu preciso te contar algo importante. Suas palavras quase se perdiam na música. O ambiente ao redor parecia desaparecer, e tudo o que restava era eles.
Pode falar, oi. Você sabe que estou aqui. Carlos segurou suas mãos, um gesto simples, mas cheio de significado. Ela engoliu em seco, a verdade pronta para sair, mas hesitante para romper a fragilidade do momento. Olivia começou a lembrar dos melhores momentos que viveram juntos, dos planos que traçaram e das promessas que trocaram. Mas, mais do que tudo, o que doía era saber que ela estava prestes a balançar a confiança dele, algo que sempre valorizou. E antes que pudesse terminar, uma batida na porta interrompeu o momento. A música continuou, mas Olivia sentiu que seu tempo havia esgotado. Carlos, confuso, foi até a porta. Ela permaneceu ali, a mente fervilhando, amarrada entre a revelação e a incerteza do que viria a seguir. O que seria agora? A expectativa obscurecia seus pensamentos enquanto os vizinhos entravam, trazendo novidades e perguntas que provocavam sorrisos, mas não na mesma profundidade que o que estava prestes a revelá-lo. Uma nova dor se formou, e no fundo, ela soube que o próximo passo poderia ser decisivo, não só para ela, mas para toda a família. A música ressoava ao fundo, e o movimento animado dos convidados criava uma ilusão de normalidade. Mas a verdade precisava ser exposta e agora, mais do que nunca, Olivia se perguntava se conseguiria manter sua família unida diante da tempestade que estava prestes a se desenrolar. E ao observar o sorriso de Carlos, uma dúvida ecoou em seu coração. Seria essa tempestade o que realmente precisavam para se fortalecer ou o que poderia desmoronar tudo? A tarde se estendia e o sol começava a se esconder, tingindo o céu com cores quentes. Dona Olivia se sentia parecendo uma artista prestes a revelar sua obra-prima. A festa pulsava com risos e música, mas em seu coração havia um silêncio ensurdecedor. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que falar. Enquanto Carlos distraidamente dançava com Pedro, a alegria deles quase parecia um tapa em seu rosto, como se estivesse vibrando em um ritmo que ela não pudesse acompanhar. A campainha soou mais uma vez, e quando um grupo de vizinhos entrou, Olivia percebeu que a hora havia chegado. Era o momento certo para a verdade. Com o coração apertado, que parecia uma maré prestes a subir, ela respirou fundo, buscando a coragem que havia encontrado ao longo de sua jornada. Carlos! Chamou, a voz tremendo ligeiramente enquanto desistia de qualquer ideia de adiamento. O marido se virou, os olhos brilhando, mas ali havia algo mais profundo agora, uma fragilidade visível. O que foi, meu amor? Ele perguntou, aproximando-se, seu sorriso agora tingido de preocupação. Olivia reuniu as palavras que estavam em sua mente há tempos. Eu preciso ser honesta com você sobre a traição. Sobretudo. As palavras foram como um sopro de ar fresco, mas trouxeram também um frio que tomou conta da sala. A música ao fundo pareceu parar momentaneamente. O mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Os olhares dos convidados se voltaram para eles, e um silêncio profundo tomou conta. Carlos a observava, seu semblante confuso mudando rapidamente para uma expressão de preocupação e dor. O que você quer dizer? Perguntou, as mãos se apertando em punhos, tentando se manter calmo. Olivia percebeu que a câmera da sua vida estava claramente focada nela. Era um momento cinematográfico. Ela podia sentir os corações segurando a respiração ao seu redor. E com isso, decidiu que não havia mais espaço para dúvidas. Eu sou mais do que a mulher que você conhece. Eu sou mais do que a esposa que a sociedade queria que eu fosse. O festival eu expus o que eu senti e o que você fez comigo. Eu passei muitos anos calada, mas eu não posso mais. Durante todos esses anos, os outros viam a mim só como avó, a dona de casa. E eu deixei que isso me definisse. A traição me quebrou, Carlos. Mas em vez de desmoronar, eu resolvi me reconstruir. Os olhos de Carlos se arregalaram aos poucos, e um misto de choque e impotência iluminou seu rosto. Ele a escutava, mas não mais como seu parceiro. Agora, era um homem confrontado com suas falhas. Olivia viu seu olhar mudar, passando por um turbilhão de emoções. Raiva, dor, arrependimento passou como relâmpagos em uma tempestade. Por que você não me contou antes? A voz dele falhou, como se fosse uma tentativa de entender. Porque eu não queria te machucar, mas também não queria continuar machucada. Não sou mais a mulher que aceitaria suas palavras como verdades absolutas. Respondeu Olivia com firmeza. Murmúrio percorreu os convidados. E era nesse momento que os dedos de Pedro, inquietos, puxaram a mão de Carlos. Vovô, tá tudo bem? O que tá acontecendo? A inocência do neto trouxe uma leveza, e Carlos se agachou, beijando a cabeça do menino. É só uma conversa, meu pequeno, respondeu Carlos acompanhando Pedro com um olhar de doçura, embora a angústia ainda o dominasse.
Dona Olívia viu a fragilidade de Carlos, e pela primeira vez em muito tempo, algo mudou. Era uma transformação que afetava a ambos. Um desejo de reconstruir o que estava quebrado começou a habitar a sala. Ele olhou em seus olhos, e por um milésimo de segundo, ela viu compreensão e relutância misturadas. Eu tenho um lado meu que você não conhecia também, Olívia. Eu fiz escolhas erradas. Não apenas as que você conhece, mas outros erros que machuquei nós dois. Sua voz embargou na continuidade, como se as barreiras começassem a desmoronar. Dona Olívia sentiu que, se fosse para quebrar essas correntes, o caminho que escolheriam agora era da redenção para os dois e que não precisariam ser um do outro para se completar. Ali, na sala repleta de risos sufocados e olhares atentos, o espaço ficou intrigante como um novo começo. Se nós formos trabalhar a partir daqui, vamos precisar da ajuda de todos, disse, o coração acelerando ao olhar para os vizinhos reunidos em um canto. Eles estavam prontos para ouvi-los e abraçar esta nova fase. Olívia soltou a respiração que mantinha presa e, ao olhar Carlos, viu um homem vulnerável, que também estava cansado de mentiras, tão pronto para começar de novo quantos estavam ali. A tensão foi se dissipando enquanto a verdade ganhava forma, moldando o futuro, como uma grande dança de reconciliação. Isso é apenas o começo, amor, e ainda temos tanto para dançar juntos. Sorriu, e com o olhar de compreensão deles, uma nova essência do amor e da coragem começou a florescer como um campo de flores depois da tempestade. E assim, naquele instante mágico, Dona Olívia e Carlos se encontraram de volta, em uma dança que prometia novos passos, firmes e com só objetivo: ser, sentir e viver plenamente. Agora é a sua vez de fazer parte dessa história. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajude a crescer. Comente suas reações e teorias sobre a jornada de Dona Olívia e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.